tarde, o programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, e o convite diário para você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão, além de participar pelo WhatsApp também. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Terça-feira, programa Gente que Fala, dedicado à área da comunicação, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, e vamos à apresentação aqui dos nossos convidados, dos nossos entrevistados, que vão fazer o debate e análise dos nossos assuntos aqui propostos. Gabi Sabino, jornalista, ela é diretora de Relações Institucionais da Portuguesa de Desportos, a nossa Lusa, também ex-coordenadora de projetos estratégicos na SP Urbanismo. Tudo bem, Gabi? Bem-vinda. Oi, tudo e com vocês? Bom dia, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente aqui na nossa bancada, doutora Flávia Fornaciari Doria, advogada, diretora cultural da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. Tudo bem, doutora Flávia? Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, eu agradeço o convite, um prazer estar aqui no Gente que Fala. Também com a gente, o Danilo Ionishig, cofundador e CEO da Layers Education. Tudo bem, Danilo? Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. Um prazer estar aqui com uma mesa tão repleta de excelentes pessoas, um debate rico aí. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença, e também com a gente, compondo aqui a nossa bancada, doutor Domingos Sávio Zainag, advogado, especialista em direito desportivo. Tudo bem, doutor Domingos? Boa tarde. Boa tarde, estou bem, muito obrigado pelo convite, boa tarde às colegas e ao colega que vai participar aqui desse nosso bate-papo aqui na hora do almoço. Uma alegria muito grande, uma honra. Alegria nossa também, doutor Domingos. Eu quero pedir uma gentileza ao senhor. O senhor está no smartphone, né? Com ele na vertical. Eu gostaria que eu colocasse ele na horizontal para ficar dentro do padrão das demais imagens dos demais participantes. Olha aí, perfeito. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas tive um probleminha aqui, mas... Não tem problema. O senhor centraliza a sua imagem e com ele na horizontal, e a gente segue aqui a nossa conversa. Muito bom. Enquanto o doutor Danilo, o doutor Domingos se ajeita lá com o enquadramento no smartphone, vamos seguir aqui com o nosso primeiro assunto desta tarde, minha gente. Olha, passados 20 dias do início da guerra na Ucrânia, tudo o que sabemos com absoluta certeza é que o exército russo invadiu o país vizinho e segue bombardeando suas principais cidades. Ponto. É isso. A partir daí, há uma outra guerra acontecendo, que é a de narrativas, que nos impede de saber exatamente as causas, os avanços, os números de vítimas, e diariamente nós recebemos mensagens de pessoas contando sobre vídeos enganosos, promovendo diversas teorias da conspiração. E não se trata só das redes sociais, também a propaganda financiada, espalhando alegações falsas nos meios de comunicação e além dos meios de comunicação. Vou começar esse tema com a Gabi Sabino, porque ela é jornalista, então vou puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, Gabi. Esse nosso trabalho diário, né, de ir atrás da informação correta, precisa, checagem com as fontes, a busca da verdade. Numa guerra, tudo isso se complica mesmo, porque o objetivo dessa situação deles aí na guerra de narrativas é confundir o adversário, atrapalhar na tomada de decisões e também confundir a própria opinião pública, né? O manejo da massa, né? Mauro, obrigada pelo espaço. Fazendo um recorte aqui de redes, né, acho que a vulnerabilidade das redes sociais, ela confunde e desinforma. Eu acredito que o grande desafio do jornalismo hoje é combater essas mentiras num cenário muito complexo, que a gente tem essa dificuldade justamente do que você falou de apurar informação. Nesse contexto da guerra, por um lado, a gente tem os ucranianos diretamente afetados a procurar uma informação segura, seja para buscar ajuda, abrigo, ou sair das zonas de conflito, até para entender um pouco do que está acontecendo. E aí, por outro lado, a gente tem a Rússia
numa narrativa contada pelo governo russo, que acaba controlando os meios de comunicação do país. Então, eu acho que o jornalismo fica com um trabalho ainda mais essencial, só que extremamente difícil e complexo, num contexto de guerra, onde a guerra de narrativas ela é tão preciosa, né, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Doutora Flávia, o seu olhar sobre esse tema, essa dificuldade, né, na guerra de narrativas, da busca pela informação precisa. Qual que é o seu olhar sobre esse tema? Boa tarde. Na verdade, acho que esse é um grande problema que afeta todos os campos da nossa vida hoje, né? A guerra, claro, a gente tem isso um ponto muito mais sensível, devido a tudo que envolve uma guerra, um ataque militar, sei lá como se queira chamar isso, mas essa busca de informações e a velocidade com que as informações verdadeiras e falsas, e com que essa, como bem a Gabi colocou, essa guerra de narrativas, que as narrativas chegam para a população, é bastante complicado para a gente entender de fato, para a população e para os envolvidos entenderem de fato o que está acontecendo e o que está por detrás de todos esses movimentos, né? Você tem recebido materiais pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, por conta disso tudo? Com certeza, né? Vem milhares, acho que isso, o WhatsApp hoje se tornou a maior fonte de informação das pessoas hoje em dia, e aquilo se reproduz numa velocidade absurda, sem nenhum controle da veracidade daquilo, porque simplesmente, né, isso a gente viu na guerra, em eleições, em todos os movimentos dos últimos anos, e isso com a pandemia exacerbada e acho que as pessoas aprendendo melhor a lidar com a internet, ou pelo menos as pessoas tendo mais acesso à internet, isso vai se disseminando de uma forma absurda, e isso dissemina qualquer tipo de notícias ou de narrativas nem sempre válidas, né? Doutor Domingos Sávio, o seu olhar sobre esse tema, como é que essa dificuldade da informação precisa, no que tange à guerra, no que se refere à guerra entre a Rússia e a Ucrânia lá, impacta a população de uma maneira geral? Bom, em primeiro lugar, essa guerra de informações não verídicas, antes mesmo da internet, nós sempre tivemos aquela frase antiga, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Essa guerra de narrativas, que não é só o bombardeio para lá, para cá. Cada país vai soltar notas no sentido de que está vencendo, de que está resistindo, a Ucrânia acusando a Rússia de atacar alvos civis e a Rússia dizendo que não ataca alvos civis, apenas alvos civis que têm algum militar escondido. Por outro lado, tem muita gente que acredita. Eu participei de um outro programa na semana passada, de uma outra emissora aí de TV, e um debatedor disse para mim, o episódio do bombardeio a uma maternidade, ele afirmava que o bombardeio tinha sido da própria Ucrânia, o que seria um baita de um absurdo. Depois a Rússia concordou ou assumiu que agrediu. A verdade é que é uma guerra totalmente fora de propósito, é uma guerra do estilo do século XIX em pleno século XXI, que é uma guerra de conquista. E é uma coisa muito perigosa, muito triste, e essas narrativas falsas deixam todos nós do lado de cá que estamos longe, sem saber direito em que ou em quem acreditar. Pois é, uma guerra ao estilo século XIX. O senhor lembrou bem o nome do século XIX, né? Que é o Hiram Johnson, o ex-senador norte-americano, que disse que quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. Justamente, ele viveu boa parte da vida dele no século XIX, morreu em 1945, né? O ano final da Segunda Guerra Mundial. Sim. Danilo, seu olhar sobre esse tema. Mauro, do ponto de vista da guerra, a gente tem visto prejuízos enormes para todos os lados. E acho que talvez nem seja o mais conhecedor a ponto de tentar opinar tão a fundo
no ponto de vista guerra. Do ponto de vista de tecnologia, que tem trazido a informação, observa que desde lá do século XIX, se começa uma guerra e se perde a verdade, esse é um ponto, mas a tecnologia tem muita contribuição a fazer nesse aspecto. A gente entende o momento atual como um momento onde as redes sociais, muito bem dito pela Gabi e pela Flávia, trouxeram aberturas para que se tivessem mais autores na construção dessa narrativa. Então, você vê mais pessoas podendo contribuir com uma narrativa mais verdadeira. E aí, do ponto de vista de educação, enquanto especialista na área, eu trago cada vez mais, a gente vai conseguir minimizar impactos não a curto prazo, porque a gente vem sofrendo muito com as fake news, mas a médio e longo prazo, na medida em que a gente consegue, dentro da escola, formar pessoas críticas que não acreditem numa primeira informação e que tentem, de alguma forma, buscar mais fontes para tentar construir a sua narrativa e a sua visão sobre qualquer ponto. É um momento muito complexo, a gente tem visto hackers começando ataques cibernéticos para tentar não maquiar cada vez mais esse ponto, e do ponto de vista global, isso tendo uma união deles em prol ali da Ucrânia, então isso também traz uma visão a partir do ponto de vista que eles entenderem que é o que tem que ser compartilhado. Então a mensagem que eu deixo para todos é: aproveitem a quantidade de informação que as redes sociais, que a mídia agora muito mais próxima permite que a gente tenha, para buscar não uma fonte, comparar fontes distintas, comparar assuntos distintos, e aí você poder construir sua narrativa de maneira mais crítica, né? Que a gente consiga formar pessoas mais críticas para buscar essa verdade. Esse ponto que você destacou é muito importante, o papel da educação, a formação de pessoas com visão crítica. A gente tem batido bastante nessa tecla da nossa preocupação em relação àqueles que, quando recebem uma informação falsa, uma fake news, algo que desinforma, muitas vezes até identificam isso, mas passam adiante. Sabem disso e passam adiante. Falta de visão crítica, porque querem ver o circo pegar fogo, né? E falta de visão crítica, e aí é que entra o papel da educação. Não é isso? Exatamente, Mauro. Não só eu consegui identificar que aquilo é uma fake news, mas a grande verdade do conhecimento é quando ele é compartilhado, né? Conhecimento que não é compartilhado, ele vai se perder com aquela pessoa. Então, é usar a oportunidade de ser autor de um conhecimento a ser disseminado e usar esses espaços que as redes sociais, as mídias estão podendo contemplar, né? Então, exemplos menos distantes, às vezes, de quem está nos ouvindo, né? Você sabe que ali no grupo de WhatsApp da família foi uma fake news, contribui, age de maneira a pegar o link que se contrapõe àquilo e dizer, olha, também tem esse outro contraponto, não deixa que isso propague, por menor que seja, porque a gente está falando nesse momento de guerra, que é muito triste, mas a gente teve isso nesse período de pandemia, de vacinas, de eleições, e cada vez mais a gente precisa formar cidadãos críticos e que possam, de alguma maneira, contribuir nessa narrativa mais verdadeira e mais transparente. Meio-dia 14, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A gente segue com mais um tema por aqui, já que estamos falando de educação. Danilo, dados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o SARESP, mostram que os estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio da rede estadual estão com os conhecimentos defasados em 5 anos em matemática e em 6 anos em língua portuguesa. As perdas de aprendizagem são um reflexo da pandemia que levou ao fechamento das escolas. Para alguns especialistas, a tecnologia pode ser importante aliada para a reversão desse quadro. Falamos a respeito deste tema ontem mesmo aqui no programa Gente que Fala, o papel das prefeituras, o papel do poder público, nesse sentido, né, de fazer com que a tecnologia chegue às populações mais carentes, por meio de equipamentos mais disponíveis, por meio de sinal de internet melhor também, né, Danilo?
Sem dúvida, Mauro. Seria chover no molhado, seria ser muito repetitivo, falar que era-se esperado que haveria uma queda no rendimento dos alunos. Visto a dificuldade de um país continental, com mais de 50% das escolas antes da pandemia sem ter acesso a uma internet de qualidade, a uma rede de qualidade, e a maior parte das famílias sem ter equipamentos para que as crianças pudessem fazer as atividades de maneira síncronas e assíncronas, era muito claro que resultados como esses seriam esperados. Se a gente tiver que entender qualquer vilão, não existe um vilão, não diria que existe um vilão específico, porque a pandemia colocou todos nós diante de uma situação na qual os professores e as escolas, os secretários de municípios, as redes de ensino foram verdadeiros heróis em manter a sala de aula dentro das casas funcionando, por mais problemático que tenha sido. Então, primeiro, não é uma crítica ao sistema, não é uma crítica ao que a gente tem de resultado, é uma consequência de um país com uma infraestrutura baixa, como a gente viveu, de pouco acesso à internet, de pouco acesso a dispositivo, e de pessoas que tinham, de modo geral, conhecimentos para o uso da tecnologia, de certa forma, um pouco limitado. A nossa academia ainda não prepara o professor para ser voltado à tecnologia, e se de repente ele se viu tendo que abandonar o método tradicional de ensino e aprendizagem e se adaptar a um modelo muito mais contemporâneo. O lado, se é que existe um lado bonito dessa história toda, ou feliz, a educação avançou a passos largos. Da mesma forma que o Dr. Domingos cita, que a gente vê em pleno século XXI uma guerra do século XIX, ante-pandemia, a gente via uma sala de aula do século XIX, século XX, ainda acontecendo no modelo atual, ainda sendo muito tradicional. Então, visto todo esse lado positivo de avanço, que a gente utilize os recursos tecnológicos implantados, absorvidos pelas famílias, absorvidos pelos professores, coordenadores e gestores, como forma de avançar esse aspecto tecnológico. Os dados são muito claros e transparentes. 5 ou 6 anos, 5 anos, se não me falha a memória, no campo da matemática, 6 anos no campo da língua portuguesa, de prejuízo ou defasagem dos alunos que estão saindo do ensino médio. Isso vai refletir, obviamente, nesse aluno que entra na universidade e tem mais dificuldade para uma interpretação de texto. Isso vai refletir, com certeza, em uma mão de obra muito mais técnica e especializada de engenheiros e de exatas, que a gente precisa ter esse conhecimento de matemática, mas aí está o ponto onde a tecnologia pode minimizar esses impactos, Mauro. A Layers Education, a qual hoje estou aqui atuando à frente como CEO, ela preparou um relatório de tendências da educação para o ano de 2022, no qual a gente fez um mapeamento com uma base bem vasta de respondentes, entendendo quais eram os principais pontos de condições de melhoria desse período de defasagem. Entre as respostas que a gente teve e as principais tendências elencadas, a gente entendeu, junto com os entrevistados, que ensino híbrido era uma dessas tendências. A gente viu nesse modelo híbrido, onde a escola se complementa de maneira digital, a possibilidade de supervisionalizar a aprendizagem, a possibilidade de utilizar da tecnologia como aparato de apoio ao aluno, e com isso a gente consegue entender que existe sim uma defasagem, existe sim um problema pela frente, mas a tecnologia ela pode ser uma boa aliada na construção de uma narrativa de minimizar esse ponto de defasagem. Gabriela, o que você acrescenta à fala do Danilo? Então, são estudantes do ensino médio, saem do ensino médio com defasagem de 5 anos do aprendizado em matemática, 6 anos de defasagem do aprendizado em língua portuguesa.
O desafio é grande, a gente costuma dizer assim, tem que agora correr atrás do prejuízo, né? Quem corre atrás do prejuízo acha prejuízo, tem que correr atrás do lucro. Se a gente começar hoje, até porque a defasagem já existia antes da pandemia, né? Então, é uma bola de neve cada vez crescendo mais, né? Eu acho que um ponto que o Danilo trouxe sobre o recorte aí educação-pandemia foi que ela escancarou certas desigualdades e que uma delas é o acesso à internet, principalmente nas franjas das cidades aí do país. Eu acredito que o uso da tecnologia como ferramenta de ensino traz diversas possibilidades, tanto para os professores quanto para a educação de uma forma geral. A gente consegue facilitar o aprendizado, a gente aumenta o interesse por parte dos alunos, que eu acho que é uma questão que a gente precisa explorar nessa retomada, mas para além da pandemia, que era algo que já acontecia antes. E aí, quando a gente fala de inovação do ensino, para a gente focar nessa convergência entre conteúdos, e que esses conteúdos sejam interessantes, e os novos meios de interação dentro do ensino tradicional. E aí, fazendo um outro recorte, a gente tem dados da Agência Brasil que cerca de 5,5 milhões de estudantes ficaram sem aulas no ano de 2020, no país inteiro, devido à suspensão das aulas presenciais. A gente ainda não tem esses dados de 2021, mas com certeza vão ser dados muito preocupantes. O dado de 2020 já é um número exorbitante que aponta para essa desigualdade educacional, que o Danilo também explorou sobre o acesso à internet e os equipamentos, e que precisa de toda a atenção nessa retomada e da atenção dos nossos representantes, né? E, além disso, eu acredito muito que a gente precisa de um ensino que realmente motive esses jovens, porque a evasão escolar, ela sempre foi uma questão no Brasil, uma questão para ser combatida, para ser entendida, e aí como a gente traz essa motivação, né? Eu entendo que as novas realidades vividas por esses jovens precisam ser adaptadas para o ensino e que o incentivo precisa, de fato, chegar ao aluno. Porque eu não acredito num desenvolvimento de um país, seja ele social, econômico, sem um investimento eficaz na educação. Doutor Domingos, esse tema, não tem dúvida, vai ter que estar presente na agenda dos próximos meses aí das eleições. Não é possível que isso vá ficar de fora, o que será mal discutido. A gente debateu aqui ao longo da pandemia, por diversas vezes, a gente não conseguiu discutir adequadamente esta problemática, o que é que faltou, né? Bom, esse problema, acho que foi a Gabriela que acabou de dizer, que o ensino já estava com problemas muito sérios antes da pandemia e antes da introdução das aulas por videoconferência. Eu não sou como Danilo, de professor de ensino básico, fundamental, enfim, mas eu sou professor de direito há 36 anos ininterruptos. Aliás, agora há pouco, até por isso que eu trazei um pouquinho para entrar, eu estava numa reunião numa faculdade nova de direito que vai ser lançada e nós discutíamos esse ponto. 2 pontos, a bem da verdade. Eu vou começar pelo que o Danilo falou de interpretação de textos. Já no primeiro ano, nas disciplinas propedêuticas, ou seja, aquelas disciplinas básicas, nós teremos uma disciplina de interpretação de textos e vamos colocar nesse curso, resgatar o estudo do latim e também vamos introduzir o hebraico. A ideia é que se forme pensadores e não só simples profissionais. O grande problema é que nós não temos, na fase de formação e, sobretudo, na área pública, financeiramente, condições de dar para os alunos esses equipamentos de aulas, de acompanhamento das aulas em computadores, nos seus celulares, e é um problema que nós vamos ter de enfrentar, porque, veja, a criança com 1 ano e meio, como eu vi esses dias, um menininho, filho de um conhecido lá da minha família, menininho foi lá no celular, com o dedinho fez a tela passar no iPhone do pai. Agora, esse menino, ou menina, com 1 ano e meio, já entende, já mexe num iPhone, ele vai chegar numa escola e vai ficar vendo o professor falando somente com o giz, lousa ou pincel atômico, enfim, ele vai querer a tecnologia. Para quem é de classe média alta, é fácil. O grande problema
são com as pessoas mais humildes. Por exemplo, foi a minha formação. Eu estudei até o colegial em escola pública. E a escola pública, no meu tempo, era uma escola boa. O que nós precisamos é que os governantes, como você falou, Mauro, que esse assunto venha para o debate, mas de uma forma efetiva. Você sabe que toda eleição é o candidato a prefeito que fala que vai melhorar a educação, o governador, o presidente da República. Todo mundo é a favor, né? Todo mundo é a favor. Quer dizer, não tenho muita certeza disso, porque Sim. você sabe, né? Porque um povo muito culto é mais difícil de você administrar, não é? Então, mas eu tenho essa preocupação, que eu vivo em salas de aulas há 36 anos. Eu já dei aula em faculdade com alunos de classe média alta, mas dei aula em faculdade de meninos que vêm da periferia e que escreviam, como comentei agora há pouco na reunião, você com S. E aí você não vai debochar, como muitos professores até humilham. Ou falam, menino, vem aqui. Você não é assim, é com C, com acento circunflexo. Nossa, eu não sabia. Mas será que durante 9 anos, 10 na escola, ninguém passou isso para ele? É uma coisa muito preocupante. Quem tem educação em qualquer meio tem de pensar nisso. Agora, quando eu falei que todos são a favor, é porque tem os políticos, as autoridades a favor, e tem aqueles que se dizem a favor, né? Tem aquela fachada de que são a favor, mas, no fundo, é o que o senhor destacou, né? Bom, 12h27, vamos aqui para o tema da doutora Flávia. Olha, a ASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, preparou uma programação especial ao longo desse mês aqui de março, com uma série de palestras e workshops voltados especialmente para as advogadas. O Mês da Mulher, a ASP, o nome do evento, abordará os desafios, as conquistas, leis e diversidade no universo feminino, com uma programação variada, voltada a ações positivas no desenvolvimento social, ou melhor, desenvolvimento pessoal e profissional. Os eventos programados para o mês são totalmente gratuitos e 100% online. Doutora Flávia, o que a sociedade, o que as mulheres precisam saber sobre essa programação especial da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo? A ASP é uma associação de 79 anos, ela completou em 2022, né? E o objetivo dela, desde a sua criação, é facilitar o exercício da advocacia. Então, como estamos falando aqui do acesso da educação, né, do avanço tecnológico, essa é uma questão que preocupou bastante a ASP, principalmente nesse período de pandemia, né? Porque o que a gente viu, na verdade, em relação à educação, à formação desde crianças até jovens universitários, a gente viu isso também na saída da faculdade, por exemplo, né? Então, isso, a ASP buscou durante esse período de pandemia, dar a muitos advogados que simplesmente porque não viviam esse mundo tecnológico e não faziam uso disso no seu dia a dia, dar esse acesso à tecnologia, né? Então, porque essa tecnologia também chegou, como chegou meio aos trancos e barrancos nas escolas, também chegou no judiciário, né? E os advogados não tinham acesso a isso. E no mês da mulher, a gente faz no mês de março já um evento, um mês especial voltado à mulher na ASP, mas também buscando essa questão de tecnologia, né? Porque a ideia não é só trazer eventos dedicados às mulheres, porque antes muito se falava disso, né? Vamos trazer eventos femininos, né? Não é essa questão, né? No mês da mulher da ASP desse ano, a gente traz eventos jurídicos, então a gente tem webinars, enfim, painéis sobre direito do trabalho, arbitragem, processo voltado também à tecnologia, e também traz os eventos para a gente discutir um pouco sobre diversidade, né? Que isso é importante, e colocando a mulher, né? Aproveitando que esse mês é da mulher, né? Colocando a mulher no papel central dessa discussão inteira da diversidade, né? Porque a gente hoje sabe que a mulher, pelo menos, tem essa garantia formal de que hoje ela pode ser tudo,
né? Até antes da abertura do mês da mulher, eu fui comentar com minha filha de 6 anos, era a abertura do mês da mulher. Mas por que tem um mês só para mulher, né? Aí eu expliquei, não, porque antes a mulher não podia votar, a mulher não podia ter qualquer profissão, ela podia simplesmente ser mãe, professora, não mais que isso, né? E ela, nossa, a mulher não podia ser astronauta, não podia ser advogada, não podia ser presidente. Eu falei, não podia. Mas hoje pode, a gente já pode formalmente, mas a gente sabe que culturalmente isso ainda há muito de ser trabalhado na sociedade, né? Isso a gente às vezes acha que não, mas a gente vê algumas falas recentes que nem vale a pena aqui de serem comentadas, mas a gente vê que isso culturalmente ainda está muito arraigado na sociedade e a gente precisa trabalhar para que isso não ocorra, e isso a melhor forma de fazer é tendo realmente debate também sobre diversidade, levando ao mesmo tempo o debate da diversidade com conteúdo, né? Então a gente tem diversos painéis, a gente trouxe as lideranças aí, algumas lideranças da advocacia para debater, né? Tivemos a OAB presente, Institutos dos Advogados, debatendo com a gente a questão da mulher no campo do judiciário, mas da mulher como um todo, né? Vamos falar também de violência contra a mulher, violência contra minorias, e os caminhos do direito, né, pensando no que a gente estava um pouco falando agora há pouco, né, os caminhos do direito que esse estudante também pode traçar, né, uma vez encerrada a faculdade de Direito, né, porque todo mundo sabe, ele fez Direito, ele vai ser advogado, ele vai ser juiz, ele vai ser promotor, porque tem uma gama enorme de atividades para exercer depois de uma faculdade de Direito. Isso é importante também de ser trazido e de ser amparado esse estudante, até porque a gente não pode esquecer que com a pandemia os estudantes formados em Direito, por exemplo, ficaram 2 anos quase sem ter um exame de ordem para prestar. Então, assim, são bacharéis em Direito que ficaram no limbo, né? Doutora Flávia, e o público feminino, não só as advogadas, mas o público feminino de uma maneira geral, para participar deste evento, o Mês da Mulher, a ASP, como é que faz? É um trabalho 100% online, né? É um trabalho 100% online, os eventos são 100% online, as inscrições são feitas no nosso site, mêsdamulher.aasp.org.br, onde consta toda a programação, com esses diferentes painéis que eu elenquei, é tudo gratuito, todos os painéis abertos e voltados não só à advogada, a gente traz a voz feminina, né, em muitos desses painéis, vamos falar da licitação numa voz feminina, mas para a gente reforçar o tema da mulher, mas aberto a todos os interessados do campo do direito, muitos assuntos também alheios ao campo do direito. Legal, doutora Flávia. Olha, 27 minutos para 13h agora, a gente vai parar rapidamente aqui para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas aqui no programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 26 minutos faltando para 13h agora, programa Gente que Fala de volta, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. E eu trago aqui para a nossa conversa agora, minha gente, o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário, que vai dar uma pincelada aqui nos assuntos da economia. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo mais uma vez. Tudo, boa tarde aos colegas. Você está bem, Daniel? Tudo legal. E você? Aqui vamos fazer uma análise aí da situação econômica na Rússia, né? As sanções impostas ao país por conta da invasão à Ucrânia, muitas empresas saindo de lá, né? Fechando fábricas, montadoras, empresas de alimentação.
e a Rússia sentindo os efeitos econômicos, porque poderia colocar a mão, né, nas reservas cambiais, mas essas reservas cambiais estão em papéis de outros países, né? Então está tudo muito sufocado lá, né? O que pode acontecer? Tá complicado de fato, né? Acho que a saída pior que a Rússia vai sentir agora vão ser as chamadas Big Four, né? Que é o Deloitte, KPMG, PwC e o EY, porque são empresas que fazem consultoria, né, e auditoria para os bancos, até mesmo para o governo russo, né? Então, isso gerou um estresse muito forte deles ficarem sem esse tipo de amparo, né? E o país mesmo, né, ele sendo exilado de uma certa forma do mundo por meio do congelamento das reservas cambiais seriam utilizadas para o financiamento da guerra, acho complicado, né? Rolou uma notícia recente de que os criptoativos, né, o Bitcoin teve uma alta muito forte e no mercado saiu uma informação de que seria a Rússia comprando. Não se sabe se é verdadeiro ou não, né? Mas se fosse verdadeira, né, seria uma forma de tentar obter crédito de uma certa forma ou no mercado, né? Mas eu não sei se é verdade ou não, mas é uma notícia recente que soltaram. Agora, você citou as Big Four, né, que são a Deloitte, a Ernst & Young, a KPMG e a PricewaterhouseCoopers, são as 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Eles estão tentando sair, não saíram ainda. Se saírem, o que acontece? Então, se sair o governo russo, e os bancos, eles basicamente ficam sem horizonte, porque essas 4 empresas elas fazem auditoria também do governo, então boa parte das informações que o governo russo detém das próprias contas públicas, da saúde financeira, da movimentação de crédito, vem dessas empresas auditarem e validarem as operações. Então, assim, eles estão estudando a saída já tem alguns dias, né? E eu acredito que devam sair sim, mas o prejuízo, né, para o governo russo seria incomensurável, né? Porque você fica sem informação, porque as plataformas de mídia social, elas já deixaram de uma certa forma o país, então, basicamente, o país está sem tecnologia de uma forma geral e sem informação. Sem troca de dados. Isso, zero. Quase, né? Basicamente. Bom, vamos sair lá da Europa, vamos aqui para o nosso lado. Canadá vai importar carnes brasileiras, é isso? Isso, essa é uma notícia recente de que eles vão fazer importação de carnes bovinas, né? E suínas de Santa Catarina, por enquanto, porque lá existe já um reconhecimento de que as carnes brasileiras não são contaminadas por febre aftosa. Ou seja, as ações que estejam relacionadas, né, no mercado de ações com comércio de carnes devem ter um impacto positivo nos próximos dias em razão desse efeito da notícia, por exemplo, JBS, entre outras ações como o RIF. Sim. Muito bem. Daniel Matos, advogado, perito judicial, economista, fazendo análise aqui da economia mundial, né, por conta da guerra. E vamos em frente. Semana que vem a gente conversa mais. Obrigado pela participação. Obrigado, boa tarde. Boa tarde aos colegas, até. Um abraço, Daniel. Faltando 22 minutos para 1h da tarde, a gente vai seguir aqui com o próximo assunto. Gabi Sabino, olha, quando a cidade é pensada para mulheres, é pensada para todas as pessoas. E esse conceito é o mote de um movimento que se manifesta com diferentes denominações que tem um objetivo em comum de mudar a forma de pensar a cidade, considerando a perspectiva feminina. As questões são inúmeras, envolvendo a mobilidade não linear, adaptações nos espaços públicos e, principalmente, a segurança nas ruas. Explica melhor para a gente o que é esse conceito de cidade pensada para mulheres, Gabi. Claro, Mauro. Primeiro, eu queria dar parabéns para a doutora pela iniciativa e a conversa com a sua filha, né, doutora? Porque eu acho muito importante a gente manter esse histórico vivo, porque a luta continua e essa luta é diária. E aí, respondendo um pouco a pergunta, o que nós mulheres esperamos das cidades, né? Cidades essas que são, em sua maioria, projetadas por e para homens brancos de classe média alta e em plena capacidade física, vale lembrar essa última informação. A cidade em que a gente vive, o bairro que a gente mora, os espaços públicos que a gente frequenta, eles não foram pensados para as mulheres.
e para as mulheres em todas as suas especificidades e recortes raciais, etários, sociais e econômicos. Muito menos no dia a dia da mulher, que desempenha um papel social muito específico. E aí eu convido vocês para a gente fazer um exercício juntos aqui, pensar no deslocamento de uma mãe solteira que mora na periferia da cidade e precisa chegar até o trabalho às 9 horas da manhã no centro. Depois do trabalho, ela precisa ir para a universidade à noite, no bairro da Liberdade. Antes do trabalho, primeiro, ela precisa deixar o filho na creche, isso são 7h30 da manhã, então a rua não é tão perigosa para ela, numa percepção de cidade, mas as calçadas estão quebradas e estão cheias de entulho. Ela vai de tênis, mas com salto na bolsa, porque não tem como andar de salto pela cidade e ela precisa de uma mobilidade um pouco melhor. E ela ainda tem a sorte de que ela não possui uma deficiência motor e nem faz uso de um carrinho de bebê, o que tornaria ainda mais difícil esse direito à cidade pela mulher. Depois, ela precisa se deslocar do centro até a faculdade. E como já está escuro esse horário, ela caminha até o transporte público, buscando sempre uma via que esteja bem iluminada, porque a gente tem dados que a iluminação pública está diretamente relacionada ao direito à cidade pela mulher. E ela tem medo de ser assaltada, de ser violentada nesse caminho das cidades, das ruas que são escuras. Depois da aula, ela volta para casa, mas antes ela tem que passar no mercado, buscar o filho, sempre buscando uma rua em que ela se sinta segura. Esse trajeto que eu contei para vocês é um trajeto experienciado por todos nós pela cidade, mas que fica muito mais difícil para as mulheres quando as cidades são planejadas só pelos homens. E eu garanto para vocês que na maioria dos 5.568 municípios que a gente tem no nosso país, essa perspectiva de gênero não é levada em consideração quando a gente pensa em desenvolvimento urbano. Um outro ponto que é muito importante, que eu citei várias vezes nesse trajeto, é a iluminação pública relacionada ao transporte público. A gente tem uma pesquisa pelo Instituto Locomotiva e o Instituto Patrícia Galvão, que mostra que 81% das mulheres já sofreram algum tipo de violência durante seus deslocamentos pela cidade. Gente, isso é muita coisa. A gente está falando que 8 a cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência andando pela cidade. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão escutando a gente aqui hoje vão se identificar com essas estatísticas e suas consequências. Sim. E isso é muito triste de se pensar. Então, eu acredito muito que pensar o planejamento urbano do ponto de vista das mulheres é essencial se a gente quer viver em cidades que combatam e não mais reproduzam a desigualdade de gênero. Trazer essa visão feminista com recorte de raça e classe social para o urbanismo, para o desenvolvimento urbano das cidades, é sem dúvida uma questão urgente, uma questão que merece a nossa atenção. Gabi, e aí... Oi, desculpa, não, imagina. Não, a gente precisa de um chamamento para as mulheres, estamos em ano de eleição, afinal as cidades estão aí, estão construídas e elas têm os seus problemas e os desafios estão postos. As mulheres precisam desse chamamento para ajudar no trabalho, nesse conceito que você desenhou agora, para a superação dessas dificuldades e mais, o trabalho de zeladoria, né, que com o olhar feminino certamente é outro. Mauro, você puxou uma fala muito interessante que aqui eu quero tomar a liberdade de contar para vocês uma iniciativa que a gente idealizou e lançou esse mês que chama Elas Falam. O Elas Falam é um movimento de mulheres que nasceu com o objetivo justamente de abrir esses espaços seguros para o diálogo sem tabu e para que a gente possa pensar essas ações juntas para um desenvolvimento urbano que tenha esse olhar feminino, mas não só o desenvolvimento urbano, todos os outros assuntos. A gente quer falar sobre assuntos que sejam necessários para essa luta feminina, em busca das pautas que são importantes para os avanços dos direitos das mulheres, que vá do esporte, que é um assunto que eu gosto muito, que eu acho que pode ser uma boa ferramenta para a gente combater a desigualdade, até a política, que é um outro espaço que a gente precisa ocupar urgente e que com certeza vai fazer com que a gente promova essas mudanças tão necessárias. Nós somos 22,9 milhões de pessoas só no estado de São Paulo, 51% da população. As vozes femininas têm um potencial transformador, mas a gente precisa assumir o protagonismo dessas mudanças que a gente quer ver. Muito bem, eu já vou te chamar de novo, que você falando da sua paixão aí pelo esporte, enfim, do seu trabalho também que você desenvolve no esporte, a gente vai entrar aqui no tema do Dr. Domingos, que é advogado nessa área do direito esportivo,
E aí eu vou te incluir nessa conversa. O doutor Domingos Sávio Zainag está aqui com a gente, advogado, está lançando o livro Direito Desportivo, é um compêndio que traz mais de 30 artigos assinados pelos principais nomes da área no Brasil. A obra traz temas que foram pano de fundo de algumas das principais polêmicas do futebol brasileiro. E o doutor Domingos sempre esteve por trás desses importantes acontecimentos do setor, e tudo isso está descrito nessa importante obra que ele acaba de lançar. Primeiramente, antes de falar do livro, doutor Domingos, essa área do direito que pouca gente conhece, no dia a dia não é muito comum a gente falar do direito esportivo, eu não sei quem atua nela, né? O que é o direito desportivo? O que faz um advogado nessa área? Doutor Domingos? Seu microfone fechado. Isso, abri aqui, Agora desculpe. vamos lá. Então, vamos lá. O direito desportivo, bem da verdade, ele não é tão novo, ele sempre existiu. O que ocorre, o que se tornou novidade, que até a edição da Lei 9.615, que é conhecida como Lei Pelé, não se dava muito valor mesmo, ou atenção devido ao direito desportivo. Mas você, Mauro, acho que você deve ser um pouco mais novo do que eu, mas com certeza jogou futebol na rua, né? Até para jogar futebol na rua, a gente tinha que fazer lá um regramento, sem estudar direito. Sim. Subiu na calçada é fora, não pode fazer tabela com a sarjeta, com a guia. Então, veja que o esporte sempre teve um regramento. O vira 3, acaba 6. Começa por aí essa a bola situação. Passou em cima da sandália, é trave, né? Não pode passar. Trave, aí o grande segredo era colocar no gol baixinho, né? Que qualquer chute um pouco mais alto não passou por cima. A trave era imaginária. A garotada de hoje tem quadra no condomínio. Fala, isso está muito outra fácil. História. É outra história, né? Bom, mas vamos lá. Agora, o direito esportivo sempre existiu, porque sempre foram necessárias regras para você desempenhar ou praticar qualquer esporte. O que acontece é que, de 98 para cá, o direito desportivo ganhou um destaque tremendo. Nós temos aí vários institutos de direito desportivo, tem a Academia Nacional de Direito Desportivo, que eu sou membro, tem a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, que eu sou diretor, e muitos cursos de pós. O primeiro pós-graduação em Direito Desportivo foi de 2001, lá numa universidade aqui uma faculdade aqui da Grande São Paulo. Ninguém se interessava por isso. E, ao mesmo tempo, o esporte se tornou um grande negócio. E para você trabalhar, os empresários, os clubes, atletas, para trabalharem nesse grande meio, preciso do advogado. E o direito desportivo se desenvolveu, tem trazido grandes especialistas para essa área, e ele tem duas coisas interessantes. É um direito que atrai os jovens, porque o esporte é ligado ao jovem, que é fanático pelo seu time de futebol, pelo seu clube lá no basquete, e é uma área do direito muito interessante, que só vai para ela quem gosta de esporte. É diferente, por exemplo, minha área principal de trabalho é o direito do trabalho. Um advogado que nem gosta dessa área, mas está precisando ganhar dinheiro, ele consegue trabalhar com o direito do trabalho, e no direito desportivo não. E o direito desportivo ele tem duas grandes vertentes. O direito desportivo em sentido estrito, que são aquelas normas ou aqueles institutos, princípios que dizem respeito às competições e à disciplina. Nós temos tribunais de justiça desportiva, e o lato sensu, que tem o direito do trabalho desportivo, direito civil desportivo, direito tributário desportivo, e com isso é um campo aí, sem trocadilho falando em campo, de trabalho muito bom para o jovem advogado. Eu não coloco outros profissionais como juízes, promotores, porque eles não vão ter muito, não tem como atuarem nesse lado, a não ser delegados de polícia e promotores que podem trabalhar em tribunais de justiça desportiva. Juiz não pode. E o seu livro Direito Desportivo, então, é com os 30 artigos assinados pelos principais nomes da área no Brasil? Bom, para explicar para o nosso público. Bom, eu nunca tinha coordenado um livro de direito desportivo. Eu sempre coordenei livros de direito do trabalho, vários. Eu tive esse desafio de fazer esse livro
E, por sorte, né, muitos anos, eu estou na área do direito desportivo desde 1998, angariei muitos amigos e amigos competentes, que precisavam das duas coisas, os amigos competentes, que são professores, advogados, ministros do TST, que trabalham e gostam do tema de direito desportivo, desembargadores, mas, sobretudo, advogados e professores. E esses meus amigos, muito competentes, são mestres, doutores, grande parte ali, cada um escreveu sobre a sua área de atuação ou de estudo. Eu tive a felicidade de aceitar o desafio que a editora Mizuno, que é a que publicou o livro, me fez, de organizar esse compêndio. E nós temos ali os principais temas, e ouso dizer, e aqui não é nenhum tipo de falsa modéstia ou coisa parecida, eu creio que é o principal livro hoje em termos de autores capazes e de temas atuais, como compliance no direito desportivo, administração de departamentos jurídicos desportivos e outros temas aí, de todos esses ramos que eu falei agora há pouco. Agora, vou pegar a palavra aqui do Danilo também. O Danilo certamente jogou futebol na rua, também teve que fazer lá os seus regramentos com os amigos, né? Teve briga, xingou o juiz e tudo mais, como faz parte, né? Agora, a tecnologia está inserida aí, ou está incrementando o direito desportivo, não é, Danilo? Por conta do VAR, né? A gente nunca teve tantas decisões tomadas dentro das 4 linhas do gramado, fazendo valer o direito, né, daqueles que estão lá na disputa, com a tecnologia, né? Isso sem dúvida, né, Mauro? Mas como bom torcedor, como todo brasileiro, sempre surge o quanto também não está interferindo no ciclo natural ali do jogo. Então, acredito que essa é uma linha tênue de se encontrar um meio termo ali. A tecnologia é na onde eu volto a dizer, ela tem que ser meio para uma solução que venha a ter algum sentido no resultado final. E aí é onde eu penso, do ponto de vista de quem está patrocinando um evento, do ponto de vista de quem está por trás, colocando altos investimentos, o quão é importante a pauta, né, do direito desportivo, e o quanto cada vez mais isso precisa ser discutido e precisa se entender, tanto do lado do torcedor, que muitas vezes o time dele lá atrás pôde fazer o tal do mão de Deus no gol da Copa do Mundo e passar, mas que agora você tem algo que está apoiando para que isso não volte a ocorrer. Então, a tecnologia ela tem papel de intermediário, mas por trás vem essa questão muito bem exposta pelo Dr. Domingos para construir uma narrativa do porquê que, se a gente na nossa infância, para ninguém sair com ponta do dedão aberto, um nariz quebrado, criava-se algumas regras, imagine com tanto investimento, né? Gabi, bem rapidamente, a gente tem um pouquinho de tempo aqui, um poucos segundos, e depois a Flávia também. Você é diretora de Relações Institucionais da nossa Lusa Portuguesa de Esportes. Para a gente estar no mês da mulher, vamos falar da mulher nesse papel, né? Temos outras mulheres também no esporte, né? Na direção, no gerenciamento. Temos sim. E eu, inclusive, acabei de lançar um artigo que fala exatamente sobre essa desigualdade de gênero no campo, porque acho que além da luta das atletas, a gente tem essa luta de que existem poucas diretoras no futebol. Hoje, lá na Portuguesa, a gente tem 3 diretoras, mais a Denise, que é a nossa vice-presidente, mas é uma luta que a gente tem que ter diária e que, com certeza, o futebol também é espaço para as mulheres dentro do campo, mas também nas tomadas de decisão. Então, eu fico muito feliz de ter um espaço aqui para poder falar sobre isso, porque, como torcedora, eu entendo que ir para as arquibancadas já é muito difícil também, por conta de vários fatores, inclusive um deles a violência de gênero. E aí, como diretora, ocupar esses espaços de poder e tomada de decisão também é muito importante. Flávia, como é que você se insere no esporte? Gosta de esporte, gosta do futebol? Bem rapidinho para a gente ir para as perguntas da nossa audiência aqui.
Sim, eu fui sempre incentivada, sempre fui ao campo com meu pai, com meu irmão, né? Então sempre fui uma torcedora, mas isso realmente está difícil para a mulher fazer nesse momento. Inclusive, sobre a atuação no futebol, a gente até já teve, foi no final da semana passada, inclusive um painel no nosso mês da mulher da ASP sobre a atuação das mulheres no futebol. Contamos com a Cristiane Gambaré, que é diretora do Corinthians, com a Raquel Lima, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, e isso, o vídeo desse webinar está até no mesmo site que eu falei antes, mêsdamulerasp.org.br, e está lá para assistir no nosso YouTube esse evento, que é importante também a mulher se colocar nesse campo, né? Sendo um pouco bastante interessante. Com trocadilho. Com trocadilho, né? Muito Sim. bem. Pessoal, 5 minutos para uma, vou pedir brevidade aqui nas respostas de vocês, perguntas da nossa audiência. Danilo, Raquel Neri está no Facebook e quer saber onde está o principal ponto fraco da educação brasileira, considerando que ela já era bastante deficitária mesmo antes da pandemia. A gente já falou um pouquinho sobre esse tema, dá para falar mais? Já falamos um pouquinho, mas de maneira bem resumida, Mauro. Políticas de educação, elas precisam ser políticas de país e não de governos, de sistemas ou de instituições. Entra esse governo e tudo de bom que estava sendo feito simplesmente é jogado fora, porque não se concorda com aquilo ou um ou outro ponto. Então, políticas de educação precisam estar acima de pautas de partidos, de governantes ou até mesmo de sistemas e redes de ensino. Precisa ter autonomia para quem está lá à frente do Ministério da Educação. Gabi, a Carolina Oliveira no YouTube quer saber, ela diz assim, um famoso urbanista dizia que para medir a qualidade de vida de uma cidade bastava ver a qualidade das suas calçadas. Ela quer saber se você concorda com essa citação. Ela não diz aqui do famoso urbanista, eu desconheço também. Concordo a nível de que se a gente está priorizando a mobilidade do pedestre, a gente tem que priorizar a qualidade das nossas calçadas, né? E eu acho que a qualidade das calçadas permeiam o quanto a gente consegue ou não andar nas cidades, inclusive para quem tem alguma dificuldade motora ou alguma outra necessidade. Doutora Flávia, Mariana Campos no Instagram diz assim, o número de advogadas já é maior que o número de advogados no Brasil, esses números se refletem também no judiciário? Infelizmente, o judiciário ainda não tem acompanhado a ascensão do número de advogadas, que hoje é a maior parte das acadêmicas de direito, a maior parte das advogadas, mas ainda não é a maior parte do número de juízes e principalmente dos cargos mais altos na carreira do judiciário. Isso tem muito trabalho a ser feito nesse campo. Doutor Domingos, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, na Zona Oeste, pergunta o seguinte, juridicamente o jogador de futebol pode se recusar a jogar em horário determinado, alegando, por exemplo, excesso de calor num jogo às 11 horas da manhã no verão? Aí a gente vai para a legislação comum, que o empregado ele pode se negar a trabalhar quando coloca em risco a sua vida ou a saúde. Mas essa pergunta, eu teria que fazer quase que uma palestra, porque nos anos 60, o primeiro decreto que tratou desse assunto dizia que no verão não poderia haver partidas de futebol entre as 10 e as 16 horas. Hoje nós não temos isso. O Regulamento Geral de Competições da CBF, ele tratava disso, mas eu creio que hoje já não tem mais essa norma. Então, respondendo, tentando ser bem objetivo, não, o empregado, o trabalhador é um empregado, né? O jogador é um empregado, desculpe, ele tem de jogar. Se ele não jogar, ele pode sofrer as punições previstas no direito do trabalho. Aqui uma curiosidade, o jogador de futebol, hoje não, hoje todos os atletas podem sofrer punição pecuniária, ter um desconto no seu salário. A única profissão no Brasil que permite isso. Tá? E só para falar rapidinho das mulheres, eu tenho um livro que é Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho, 4ª edição. Na 5ª, eu já vou mudar. Eu coloco as atletas de futebol no direito do trabalho. Viu, Gabriela? Só para você ficar contente. Doutor Domingos, muito rapidinho, 5 segundos. A FIFA eliminou a Rússia das eliminatórias da Copa, que vai acontecer em novembro. É uma outra novidade, né? Em novembro também, por conta do calor lá no Catar, né? Não no mês de julho. E a Ucrânia tem um jogo de repescagem marcado para o dia 24. Será que a Ucrânia tem time? Eles têm time para jogar dessa partida?
Eu acho que não, né? Porque os atletas devem estar combatendo na guerra. E que cabeça vai ter um atleta para jogar futebol sabendo que sua família está lá recebendo tiros, bombas, etc. Agora, contra a Rússia ser excluída, parabéns à FIFA. Até a Copa do Mundo está sendo afetada por tudo isso que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Pessoal, olha, 1h em ponto, o tempo acabou aqui. Quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa A Gente Fala. Vamos por um ponto final. Em nome de toda a nossa equipe, um abraço a todos. Olha, participaram com a gente Dr. Domingos Sávio Zainag, advogado, especialista em direito desportivo, a jornalista Gabi Sabino, a advogada doutora Flávia Fornaciari Dória, diretora cultural da Associação dos Advogados de São Paulo, a Gabi, diretora de Relações Institucionais da Portuguesa de Desportos, né? E o Danilo Ionishig, cofundador e CEO da Layers Education. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros. Valeu, Isaac, aí o apoio, e desculpe aqui o estouro no nosso tempo aqui no final. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando o Musical Trianon até às 18h, depois o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora, ao vivo, a repórter Débora Mendonça com as informações ao vivo aqui em São Paulo, nesse horário do rush do almoço. 1h01, minha gente. Obrigado. Tchau. Até amanhã.